por ter valores que me cercavam, por ter uma proteção, por ter condições materiais adequadas. Se não havia luxo, mas havia todas as condições necessárias, de repente eu me vi angustiado, profundamente angustiado. Num certo momento, e o adolescente ele tem sempre uma questão de contestação, mas eu nunca fui adolescente de contestar a autoridade, de contestar os valores que eu vivia. Até como nós tivemos uma formação muito dialógica, muito do diálogo, muito fraterno, muito aberto, de muita leitura, então eu não havia muito o que ser um contestador como adolescente. E nesse período da minha vida, de repente, essa angústia, ela foi se transformando e se aprofundando. De repente, eu fui perdendo o apetite. Não o apetite só do alimento, mas o apetite de viver. Eu não via nas coisas que me cercavam qualquer sentido. Eu lembro que minha avó morava aqui perto, numa casa, que tem 17 anos. Eu fui fazer uma visita a ela e eu lembro que era alguma festa de família, não sei se Natal, todos se reuniam. Eu lembro que eu saí e fiquei do lado de fora da casa, olhando para a rua, para os carros, me perguntando o sentido do vida. Uma sensação tão estranha que você parece que não está no próprio mundo que você vive. O nome disso eu vim aprender depois. Eu estava tendo neurose nórdica. Eu estava tendo aquela que é a grande angústia que o homem moderno vive, que o homem contemporâneo vive, a perda de sentido. Eu não vou falar, portanto, e aí, quando eu encontro o Vitor Franco, tem depois, quando eu comecei a ler a obra dele, Prisioneiro do Campo de Concentração, ele, psicólogo no campo de concentração, vivendo a experiência da existência nua, crua, condicionada, profundamente condicionada, esmagada. Eu fui me identificando e vendo não ali um conceito psicológico, filosófico, mas fui encontrando ali uma série de explicações e de compreensão para aquilo que eu tinha vivido. Naquele período dos 17 anos, essa angústia que foi me tomando, e essa perda de sentido, e que meus pais percebiam, mas não compreendiam o que era aquela angústia, o que era aquela depressão do adolescente, isso era muito atemático, disperso. Eu tenho um irmão, hoje é bispo, eu tenho um irmão, na época ele era monge. Ele estava no mosteiro dos trapistas, de oração, uma vida fechada de trabalho, no Paraná. Eu escrevi uma carta para ele. Começamos a trocar uma correspondência constante sobre as minhas angústias e ele começou a me fazer um percurso de reflexão e de uma descoberta que já não era a religião dos meus pais, a fé dos meus pais, mas a partir dali eu fui descobrindo o processo da minha fé. Não a fé como conceito, mas a fé como vida. E o meu irmão teve a sabedoria de ir conversando e me dirigindo para ler certas leituras. Eu li um livro fininho, infelizmente não tenho mais, nas mudanças, com o passar ela tem 17 anos, e não encontro mais, e chamava Livrai-nos do Mal. Se eu não me engano, o nome desse autor é Fio Abril. Era um textinho pequeno,
E esse livro mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Ele é um texto pequeno quando ele analisa uma passagem do Gênesis, em que a serpente diz para Eva e Adão, quando para comer do fruto da sabedoria, ela diz: comei, porque em vós sereis como deuses. Versado no reino. Me parece que esse é o pecado original. E esse é o grande drama da humanidade hoje. É o grande drama da nossa humanidade individual e o grande drama da nossa humanidade como um todo. Social. Nós nos sentimos como deuses, versados no bem e no mal. E o que isso significa dizer? Nós não temos valores que não sejam aqueles que nós, como se fôssemos legisladores do mundo, dizemos existir e ser. O conceito de certo e errado hoje, nós não temos métrica. Nós vivemos no mais profundo relativismo, no mais profundo subjetivismo, na perda de algo que não seja aquilo que nos apetece. E isso tem um significado profundo na psicologia, na filosofia, que é o substrato de tudo isso. Não se pode ser um bom advogado sem conhecer conceitos básicos de filosofia. Não se pode ser um bom psicólogo sem estudar os conceitos básicos de filosofia. Porque tudo o que nós vivemos, temática ou atematicamente, reflexiva ou pré-reflexivamente, tudo foi já construído num processo histórico, paulatino, lento, pela filosofia, desde os pré-socráticos. Não há nada de novo, senão o repensar